E normalmente a gente quer ser honrado muito, principalmente pelas pessoas que nos cercam, né? Começando da nossa casa, às vezes a esposa, Sim. ela quer tanto que o marido a honre com uma palavra de gratidão, né? Ela faz tudo, prepara a casa toda e o marido chega em casa, nem percebe que a casa foi arrumada, nem percebe que a janta está à mesa e não diz uma palavra de gratidão e aquilo gera uma ferida muito grande, né? Mas o marido também faz alguma coisa pela esposa, os filhos pelos pais e assim sucessivamente. Mas as pessoas precisam realmente colocar os anseios, né, da sua expectativa em Deus, em Jesus, porque eles nunca nos frustram, né? Nunca. E é muito claro, assim, o Senhor dizendo que o nosso serviço, ele não é vão, não é? A palavra nos garante isso. O nosso serviço ao Senhor, ele não é vão, não é? Então, independente se as pessoas notem ou não o que você faz, né? De repente, ou não valorizam como deve ser valorizado, é exatamente o que nós estamos dizendo aqui. O Senhor vai valorizar, o Senhor vai honrar, e é Ele que abate, é Ele que levanta, é Ele que exalta, e é Ele que chama para sentar nos primeiros bancos, não é mesmo? Então, Ele faz esse tipo de coisa. E às vezes, Ele até, muitas vezes, nos coloca em certas circunstâncias que a gente se sente meio constrangido diante de algumas coisas, mas a gente vê que é Deus que está usando aquela pessoa para nos honrar, não é? E às vezes a gente fica meio retraído assim, mas a gente percebe que a forma do Senhor fazer é totalmente diferente daquilo que muitas vezes os homens tentam fazer, não é? Então, cada experiência que eu já passei nesse sentido assim de querer ficar mesmo bem no culto, lá atrás, e de repente assim, alguém chega e, né, e puxa, não, vem pra cá, senta aqui, não, deixa eu ficar aqui, tá bom, não, vem pra cá, né? Então assim, não é que seja uma falsa humildade ou qualquer outra coisa assim, mas sabe aqueles momentos que você não está nem um pouco preocupado com esse tipo de coisa, você vai ali para fazer aquilo que Deus pediu para você fazer, e aí a gente percebe Ao que... passo que o contrário também existe, né? Às vezes você está doido para sentar na primeira fila, verdade, né? verdade. E Deus, Ele te humilha ali para você verdade. ser tratado num caráter. Eu posso falar isso com propriedade. Verdade. Meu caráter é uma das coisas que Deus trabalhou muito no meu coração, foi vaidade. Eu tinha muita dificuldade com vaidade. Eu era uma pessoa extremamente vaidosa, né? E se eu não vigiar, até hoje, o velho Jean, às vezes, quer reconhecimento. Aliás, um dos textos que Deus mais trabalhou no meu coração, João 3,30, que é necessário que ele cresça e eu diminua, né? Porque as motivações poderiam ser fator, Sim. né, importante nesse processo, pastor Rogerinho, aí, de honra, de você honrar o outro, porque quando você quer honrar mais o outro, aí você acaba sendo honrado por Deus. E é motivação certa, genuína, né? Não é honrando assim, tipo, tô aqui jogando verde para colher maduro, né? A motivação, ela é exatamente essa válvula, né? Eu vou ser avaliado pela motivação em fazer. Porque em determinados momentos, você pode até estar achando que está honrando alguém, mas a sua motivação pode não ser a de dar honra. A sua motivação pode ser a de bajular. E aí você perdeu uma grande oportunidade de ser extremamente abençoado. Por quê? Se a sua intenção, se a sua motivação foi só a de bajular alguém, você fez aquilo que a outra pessoa merecia receber, ela recebeu e você ficou com aquilo que foi suficiente para você. Você só queria bajular. Então é a questão da motivação. A honra vem de algo de dentro, que é extremamente natural, porque é exatamente nessa relação do reconhecimento e do valor. E aí tem uma questão interessante que você colocou, Jean, que é a situação da dificuldade que nós temos de honrar os que estão mais próximos. Nós nos habituamos com as pessoas nos nossos relacionamentos e deixamos de reconhecer o quanto aquelas pessoas são importantes, são valorosas e deveriam ser honradas por nós. Aí exatamente o fato da proximidade e da gente achar aquilo tão comum, tipo, cheguei em casa, a casa está limpa, não fez mais do que a obrigação dela, mas se eu chegar em casa, a casa está suja, eu vou achar ruim porque a casa está suja, entendeu? Então,
é essa relação de como eu percebo as coisas no meu cotidiano, com as coisas que estão mais próximas, tem muito a ver da motivação e de como eu estou vendo aquilo. E se você não é honroso com as pessoas à sua volta, de perto, certamente você não vai ser com quem é de longe, né? Com quem come com você todo dia. É muito comum você ver, por exemplo, pessoas que entram em vaquinhas, né? Naqueles ajuntamentos ali para poder presentear alguém na empresa, por exemplo, ou até mesmo na igreja. A pessoa dá lá R$50 para juntar e comprar um presente para o chefe, porque quer honrar, quer aparecer para o chefe. Mas não compra uma cueca, uma calcinha para honrar o pai, a mãe, ou a esposa, ou o marido, né? A pessoa não gasta R$1 para produzir honra em quem está perto, né? Que está ali segurando a onda com ele, está ali batalhando para ajudar a crescer junto, mas ele está querendo aparecer para o outro lá, né? Exatamente. E esse é o grande desafio, né? Porque aí isso depende muito, vai depender da sensibilidade, né? E o nível de relacionamento que a pessoa tem com o Senhor, para estar sensível a essas coisas. Nós, homens, aqui falando de sexo masculino, somos muito mais, assim, sabe, sonsos nesse aspecto, né? Tem alguns que têm uma sensibilidade maior e perceber algumas coisas, né? Mas a mulher tem essa sensibilidade muito maior de perceber, de honrar muitas vezes, né? Mas é algo a ser desenvolvido na nossa vida. É por isso que essa é uma janela que precisa ser aberta, que muitas vezes essas janelas estão fechadas nos nossos corações. Agora eu vejo que a mesma intensidade que eu honro a Deus, eu me sensibilizo para honrar as pessoas. Tanto mais a minha janela está fechada no meu coração para honrar a Deus, mais insensível eu me torno com o ser humano. Então eu percebo que existe uma balança, né? Uma balança nesse sentido. Quando eu honro, agradeço ao Senhor por cada coisa que Ele nos dá, que Ele nos proporciona, isso me traz sensibilidade no aspecto da empatia, de eu ter empatia pelo próximo, né? De poder me sensibilizar com o próximo, de poder estender a mão. Tem pessoas que têm dificuldade, né, de agradecer, né? Tem. Tem uma barreira que Tem. terrível, né? Até mesmo porque tem dificuldade até mesmo de receber, né? Às vezes. Tem. Nós tivemos uma ligação agora lá de Teresópolis, a cidade do Rio de Janeiro, e a dona Leda, ela contou para a nossa direção que ela tem uma filha de 35 anos, que é formada em Direito, que namora um jovem de 33. E alguém, uma pessoa trouxe uma palavra profética, ou coisa parecida, que esse jovem não seria o ideal, né, o par ideal para essa moça. E a mãe está sem saber o que fazer, que orientação poderia se dar a ela. Bom, pensando na questão da honra aqui, eu creio que a gente pode até introduzir essa pergunta dentro do tema, né? Pensando, por exemplo, se o jovem é alguém que honra a moça, honra no respeito, a sua própria integridade moral, física, emocional, não será de todo um problema, né? O que Isso você aí diria? é uma questão, tem um caso de uma pessoa que até hoje ela lamenta. Ela estava noiva com uma pessoa, a pessoa chegou perto dela, falou, essa pessoa não é para você. Ela pegou, foi lá, terminou o noivado. E até hoje ela lamenta, porque depois ela descobriu que a pessoa realmente era para ela. Então, né, não tô aqui para julgar, né, profeta, mas a profecia a gente pode analisar. Não é? Nós temos que analisar a profecia, ver o contexto também e analisar o que aconteceu ali, que surgiu aquilo. Então eu acho que isso aí é uma faca de dois gumes, tem que olhar os dois lados. Vocês não acham, por exemplo, que o próprio questão da honra, se é um jovem, eu sempre digo isso para os solteiros, se o cara, ou vice-versa também, óbvio, mas se o cara não honra a moça no namoro, não vai honrar no casamento, não vai honrar. O que começa honrando é no namoro. A moça da mesma forma. Dona Leda, se esse moço é um jovem que honra a sua filha, honra a família dela, né? E é um homem de Deus, não tem nenhum problema com de isso. caráter. De caráter, né? exatamente. Ela tem que analisar ele. Isso aí, vez. Orar também, né? Porque Buscar em Deus. Se a gente vai nessas palavras aí, é muito complicado. É complicado. Muito complicado mesmo. E ver também como que ele trata a mãe dele. Né? Se ele trata muito bem a mãe dele, honra com os certeza, pais, né? Com certeza vai honrar a sua esposa, a sua filha, né? Então isso é uma coisa de se avaliar. Né? E buscar de Deus. A paz é o princípio de toda
a sabedoria no sentido do nosso coração? A paz excede a todo entendimento humano. Se existe paz no coração, então, né, tem a confirmação do Senhor, por que não? É por isso que é importante, né, a gente ter o conhecimento da palavra de Deus, buscar na Bíblia, né, e entender. Essa semana nós tivemos um devocional no estudo um pouco, falando sobre Eclesiastes 8:5, né, que o sábio é aquele que discerne o tempo e o modo para tomar as decisões, a maneira certa de agir, não é? Então, só a Bíblia que pode nos capacitar para isso. Não há conhecimento na terra, senão a Bíblia, não é, que pode nos preparar, porque a Bíblia nos prepara emocionalmente, espiritualmente e nos ajuda a entender, né, aquilo que devemos fazer do jeito certo, a quem devemos honrar, como honrar as pessoas, E né? muitas vezes as coisas vêm de fora para confundir a sabedoria da pessoa, entendeu? Né? Tem igual aquela história do sábio, que o cara falou assim, hoje eu vou desmascarar esse sábio no meio da multidão. Então ele colocou um passarinho dentro da mão e perguntou assim, grande sábio, esse passarinho está morto ou vivo? Aí ele falou, se ele falar que está morto, eu abro a mão e solto ele. Se ele falar que está vivo, eu mato ele dentro da mão. Então ele deixou o cara sem saída. Aí o sábio virou e falou com ele assim, a vida dele está nas suas mãos. Entendeu? Aí ele pegou, virou e foi embora, né? Porque ele perdeu a questão. Muitas vezes as coisas vêm para confundir mesmo. E o próprio diabo, ele vem para confundir as pessoas. E a gente tem que tomar cuidado com o tipo de coisa que chega para a gente para mudar essa situação. São frases que costumam mudar todo o curso da sua vida, entendeu? Por uma coisa que você ouviu que não tem nada a ver com Deus. Às vezes alguém chega do nada e solta uma coisa ali, uma meia-verdade ali dentro. Às vezes não é nem uma mentira, né? É uma meia-verdade, uma coisa mascarada, e a gente acaba caindo nisso, né? Dançando conforme a música. Aí vem um sofisma, né? E aí cria estrutura na mente da pessoa e para tirar é difícil. Aí é difícil. Uma outra coisa interessante que eu gostaria de ressaltar em relação à honra tem até a ver com uma participação que nós tivemos essa semana com relação a obedecer a Deus e obedecer aos pais, que nós chegamos, inclusive, o Rogério chegou a tocar nesse ponto. A gente não pode confundir honra com obediência e nem com a submissão. Faz parte do processo de honra. Obedecer faz parte do processo de honra, ser submisso, mas isso não quer dizer que essas coisas elas estejam obrigatoriamente conectadas. E eu pensei agora, estava pensando agora há pouco, na situação de Jesus com seus discípulos antes dele ir para o Getsemane, quando ele lava os pés dos seus discípulos. Essa situação é uma situação que nós normalmente interpretamos como uma situação de honra. Jesus se humilhou e lavou os pés dos seus discípulos e ensinando os seus discípulos que eles deveriam lavar os pés uns dos outros. Nos ensinando, assim como eu estou honrando vocês, honrem uns aos outros. Né? Esse foi o exemplo que Jesus nos deu. Jesus, ele não tinha que estar submisso aos seus discípulos, porque ele era o mestre. E Jesus, ele também não entrou num processo de obediência aos seus discípulos, porque Pedro, no momento, ele diz, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. E Jesus vira claramente para Pedro e fala assim, Pedro, eu vou lavar os seus pés, porque se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. E aí o Pedro, então me lava todo. Eu falei, não, Pedro, só os pés. Então, Jesus ali, ele não obedeceu a Pedro, não foi submisso aos seus discípulos, porque ele não estava nesse papel de submissão, mas ele não deixou de dar honra. Então, essa questão, ela é extremamente interessante. E como essa relação deve ser? O maior pode honrar o menor? Pode, porque Jesus fez isso. Então, muitas vezes, a gente fica esperando que, por nos acharmos grandes, nós devemos ser honrados. Mas, quanto maior
maior poderá ser a honra que será liberada através de nós.